Olá a todos que nos acompanham aqui na página do Projeto Concom. Está começando mais um Papo no Insta. Hoje a gente tem um assunto super importante para falar. A gente vai falar sobre violência sexual contra crianças e adolescentes e nós temos participações super especiais. Hoje a gente tem a presença da Priscila Pereira da Silva, ela que é coordenadora do CMDCA Rio e representante do canal Futuro, uma empresa super importante com a gente aqui nos dias de hoje. Antes da gente começar, quero agradecer a audiência de vocês e também passar recadinhos super importantes para a gente começar a nossa conversa aqui. A votação do Festival Cultural Fica em Casa já está aberta na página do Projeto Concom no Facebook, só falta teu voto, né? Então vai lá, corre, participa. Vota nos melhores que os indicados de cada categoria, da categoria foto, vídeo, gastronomia, todo mundo vai conhecer quem são os vencedores no próximo dia 7. Então você pode votar, escolher sua receita favorita e vai ser muito legal sua participação. Dá o seu voto, basta dar um like, tá super explicadinho lá na página do Projeto Concom, tá bom? Lá no Facebook. Um outro aviso também é a campanha Eu Vivi. Você que tem uma história legal e quer contar pra gente em até 1 minuto, o espaço é de vocês. Então, corre lá, manda todas as suas informações pra gente. Também tá tudo explicadinho no nosso perfil no Facebook. E a gente vai começar, para não perder mais tempo, até porque o assunto é de bastante relevância, a gente vai convidar a Priscila para participar com a gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver. Priscila, nos ouve? Tô vendo. Tudo bom? Oi, Priscila, tudo bem, Priscila? Boa tarde. Boa tarde. Obrigada pela sua Eu participação. que agradeço o Era convite. um assunto muito aguardado. Era um assunto muito aguardado aqui pelas pessoas, um assunto que a gente não pode deixar passar, né? Uhum. Priscila, além de te agradecer, quero ressaltar que as pessoas que estão participando vão conferir esse papo com a gente, podem deixar perguntas para nós também, a gente vai deixar o link de todos os projetos que a Priscila está envolvida para vocês conhecerem, participarem, que é muito importante, né? Priscila, ironicamente, agora em maio, a gente comemorou o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, né? Sim. A gente pode comemorar essa data? Porque, sinceramente, né? Quantos casos estão aparecendo, né? É, eu costumo, eu tento ter uma visão otimista sobre esse assunto, né? Eu acho que a gente realmente tem uma notificação muito grande, né, de número de casos. O Brasil é campeão, né, em vários índices de violência, né, não só contra a criança e adolescente, mas como a população LGBT, né, a população negra, enfim, a gente tem alguns recordes aí super tristes, né, e que nos envergonham muito de violações de direitos como um todo, contra a mulher, contra a criança, contra as mulheres trans e por aí afora, né? Mas, por outro lado, a gente também tem uma das legislações mais sofisticadas do mundo sobre esse tema. E o grande vulto e engajamento da sociedade no 18 de maio é uma prova disso, né? Que a gente tem caminhado com políticas públicas, que a gente tem, sim, feito com que a sociedade tenha mais uma percepção maior do que é a violência sexual contra a criança e adolescente, que ela perceba que, de fato, determinadas ações, determinadas práticas que até há alguns anos atrás eram muito naturalizadas, né, no cuidado com crianças, não são adequadas. Né? E a gente não está falando só da violência sexual, mas também, por exemplo, a cultura de bater na criança, né? Enfim, de não ver a criança como sujeito de direitos, não ver a criança como um ser em desenvolvimento, né? Então, eu acho que, por um lado, sim, a gente pode comemorar, porque, inclusive, esse aumento do número de casos denunciados, que é importante dizer, que é muito diferente dos casos reais que existem, a gente sabe que a subnotificação ainda é imensa, mas o aumento deste número de denúncias pode significar, sim, uma maior percepção da sociedade de que isso é um crime e que ele precisa ser combatido. Sim, com certeza. Você acha que isso incentiva as políticas públicas a pensar em mais estratégias
para combater esse crime, por exemplo? Claro, a gente tem uma militância muito engajada, né, da sociedade civil e também de grande parte, né, de pessoas ligadas às secretarias de direitos humanos, né, nos municípios brasileiros, e que é muito aguerrida nesse sentido, né? A gente já tem alguns avanços, apesar dos muitos retrocessos, né, e das grandes dificuldades culturais, principalmente, que a gente enfrenta nesse tema, né, no enfrentamento a essa modalidade de violência. Mas a gente tem grandes avanços, sim, do ponto de vista de políticas públicas. Com certeza. Você estava falando um pouco assim dessa questão da gente ter mais espaço para falar sobre o assunto, isso é dentro da família, fora, mas ainda tem um grande número tanto de crianças que se calam, quanto de famílias que abafam a Uhum. situação por conta de, olha, o que que as pessoas vão falar, né? A criança não está falando a verdade. Queria saber de você, por que que esse tipo de situação, na sua opinião, ainda acontece em pleno 2020, né? Porque não é uma situação nova e até hoje tem gente que se cala diante de uma violência sexual. É, a gente Por tem, que que você acha que as pessoas... a gente tem um contrassenso muito grande na nossa sociedade, né? De um lado, você vê uma corrente, né, ultraconservadora que cresce a cada dia no Brasil, com uma fala muito marcada, né, de que sexualidade não é para ser tratada na escola, quem tem que conversar sobre isso com a criança é a família, e uma falta de entendimento também do que é o ensino, por exemplo, da educação sexual. Né? Que na verdade é todo um trabalho que é realizado para discutir sentimentos, percepções de mundo, reconhecimento do próprio corpo, os limites desse corpo, né? E que só nas idades já na adolescência, a partir dos 12, 13, 14 anos, é que aí sim a gente começa a falar de educação sexual. Mas antes disso, é todo um trabalho, inclusive, de autoproteção. Né? Então, assim, você tem, de um lado, uma sociedade que rejeita que a escola fale desse tema, né? Uma grande onda conservadora de achar que se eu falo sobre isso, eu estou estimulando, né, a criança a um ato, uma prática sexual, seja lá qual ela for. Mas, por um outro lado, a gente tem os dados que mostram que 77% dos casos de violência sexual contra criança e adolescente no Brasil acontecem dentro do ambiente doméstico. Né? Ou seja, se elas não são praticadas por um familiar, elas são praticadas por alguém muito próximo a essa criança, né? Com quem ela tem um contato diário, um vizinho, uma tia, uma avó, uma amiga da família, ou seja, pessoas que estão no contato íntimo dessa família. Né? E os números também de violência contra a criança, de uma maneira geral, né? Violência psicológica, tortura, violência física, elas reforçam essa ideia de que a família brasileira, infelizmente, não é uma família protetiva. Ela não tem uma dinâmica protetiva. Ela negligencia, ela abusa, ela bate, né? Ela trata essa criança ainda como propriedade, né? E não como sujeito de direitos. Então, é muito difícil a gente conscientizar, principalmente a sociedade brasileira, a perceber que a prevenção é o melhor caminho do enfrentamento. Né? E para você prevenir, você precisa falar com essa criança em vários espaços diferentes, inclusive na escola. Porque se ela está sendo violada em casa, né, como é que ela vai perceber, como é que ela pede ajuda? Né? Vários estudos também mostram que crianças que foram abusadas ao longo da vida, né, principalmente desde muito novas, elas têm dificuldade de perceber que aquilo ali não é um ato bacana. Né? Elas vão naturalizando esse tipo de prática. Então, elas só percebem que elas sofreram algum tipo de violência quando já são adolescentes, como quando começam a circular na casa de outros amiguinhos e que percebem que, de repente, o pai e a mãe não agem da mesma maneira com essa criança, né? Que tem um comportamento diferente. Meu pai não bota a mão na minha perereca, né? Ou a minha avó não me dá banho mais, né? Então, essa dinâmica abusiva, ela só é percebida muitas vezes lá na frente, quando a criança, ou já o adolescente, ou até o adulto percebem que determinadas práticas que para ela estava naturalizado dentro do ambiente doméstico eram danosas e desconfortáveis, né? Com certeza, com certeza. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o impacto das novas mídias, tanto para o aumento da violência, mas também para ser um canal de denúncia, de esclarecimento, tanto da criança quanto da família.
Sim, acho que é inegável que não só a TV, como as redes sociais, elas são importantíssimas nesse panorama aí, não só de informação, né, sobre essa temática, mas também como um canal de denúncia, de percepção de casos. A gente tem aí algumas iniciativas de comunicação que foram muito exemplares nesse sentido. Teve uma época, uns anos atrás, que teve uma campanha do Meu Primeiro Assédio, né, que trazia, muitas pessoas denunciaram, perceberam situações em que tinham sido assediadas e que não, enfim, não tinham realizado, né, que essa violência, que tinham sofrido essa violência. Então, a gente tem realmente ganhos. Um outro exemplo foi quando a Xuxa foi ao Fantástico dizer dos abusos que tinham sofrido na infância, que teve um boom de denúncias no Disque 100 nas semanas seguintes, né? Muita gente tomou coragem para falar. Mais recentemente, também Marcelo Adnet fez deu uma declaração falando disso, né? De práticas que ele sofreu de abuso quando era criança. E aí tocou em outros tabus, como, por exemplo, o abuso de meninos, né? Que é uma coisa que é pouco, ainda mais silenciada, né? Na sociedade. Enfim, então tem um ganho muito grande, né? De campanhas, de falar sobre isso, que a gente está fazendo agora. Mas, por outro lado, as redes sociais acabam sendo portas de entrada para uma quantidade enorme de violações, né? E também para que essa dinâmica, principalmente da pornografia infantil, da exploração sexual, elas ganhem outro tônus, né? Elas começam a aparecer de outra maneira. Então, eu lembro que quando, por exemplo, a gente começou a trabalhar com essa temática, né, há anos atrás, lá no Canal Futura, em torno de 12 anos atrás, a gente começou abordando a exploração sexual porque era uma modalidade de violência que era pública, né? Você estava numa praia, num lugar público, e aí você via uma menina em situação de exploração sexual, por exemplo. Então era muito mais fácil de denunciar, não estava dentro do ambiente doméstico, ou seja, não ia ter que me meter na relação familiar daquela criança, eu só ligava para o Disque 100, para o 90 que fosse, e fazia a denúncia. Só que hoje em dia, principalmente a questão do aliciamento, das redes de prostituição, né, enfim, que usam, né, da exploração sexual da criança e adolescente, elas passaram a também usar esses aplicativos de namoro, grupos de WhatsApp, para realizar a marcação desses encontros, digamos assim, sem que isso fosse público, né? Sem que isso se tornasse público. Então, a gente ganha muitos outros desafios no enfrentamento, principalmente da exploração sexual e também da pornografia online nesse sentido, né? As coisas acontecem de uma forma muito mais, digamos assim, espalhadas e sem controle. Com certeza. Você falou de um aspecto muito importante, e aí eu já emendaria com a próxima pergunta, que é assim, você acha que aqui no caso do Brasil a violência sexual é algo até um pouco da nossa cultura? Tá um pouco vinculado à nossa cultura Sim. de olhar a criança como se fosse alguém já com o corpo feito, com a mentalidade feita? Acho que, na verdade, a gente tem muitos tabus, assim, muitos mitos na sociedade brasileira ligada à sexualidade, né? Primeiro, a ideia de que a mulher brasileira é fogosa e ela está ali querendo sexo a todo momento, né? Tanto é que o turismo sexual brasileiro é um dos mais fortes do mundo, ainda, apesar de várias iniciativas para que isso fosse, enfim, barreirado de alguma maneira, né? Ou reduzido de alguma maneira. O Brasil ainda é uma das principais rotas de turismo sexual do mundo, né? E é uma modalidade, né, de turismo que impacta muito, inclusive nessa percepção da visão da mulher brasileira, né? Quando a gente, por exemplo, pensa esse culto de que a mulher negra, né, ela gosta de sexo, então tem um componente racismo forte que impacta principalmente as mulheres e as meninas negras no Brasil, né? Que eu acho que é uma coisa que é importante a gente frisar. É um recorte que é muito marcado, existe um recorte racial muito marcado. A gente tem em comunidades ribeirinhas uma prática forte também dessa ideia de que a menina ela tá ali para, enfim, disponível para os homens, principalmente os mais poderosos, né? Então a gente vê ainda nos interiores do Brasil, né, e nas comunidades ribeirinhas uma prática muito forte de crianças sendo vendidas com serviços sexuais em troca de comida,
né? Nesse momento, então, da Covid, existe uma preocupação grande, até que o Unicef tem feito campanhas permanentes sobre isso, para alertar para essa questão da troca dos filhos, da entrega dos filhos, muitas vezes para trabalho infantil e exploração sexual, né? Daquela coisa da família do interior, que eu não tenho 10 filhos, eu não tenho como criar, e aí aparece alguém, uma família, né, com melhores recursos, com a promessa de que vou levar para minha casa, vai trabalhar na minha casa, e aí vou dar uma vida melhor, ela vai estudar, ela vai crescer, ela vai ter casa, vai ter comida, vai ter trabalho, e que a gente sabe que em grande parte das vezes, não só essas crianças são submetidas a trabalho infantil doméstico, né, que é uma das formas mais cruéis de trabalho infantil, né, por ter essa coisa invisível e naturalizada dentro da sociedade, e também a exploração sexual e abuso sexual, né, dentro dessas casas. Então, é uma realidade muito dura e que a gente precisa trazer e que vem não só da nossa sociedade patriarcal, mas por esse mito da mulher brasileira ali como um objeto sexual e que a gente vê refletido também nas músicas, nas danças, né? A gente ainda tem uma cultura da exposição e da exploração do corpo da mulher como se ela estivesse ali disponível para qualquer um que chegue, né? A Com famosa cultura de certeza, estupro, né? Que a gente fala. com certeza. A educação sexual, você acha que ela ainda é um tabu a ser tratado pela sociedade, porque se mistura muito o significado e as pessoas não dão o devido valor para a educação sexual, por exemplo? Que a gente ressalta que é importante conversar nas escolas, nos grupos sociais, na igreja, né, no núcleo familiar. Queria que você falasse um pouco sobre por que é importante ter esse essa questão da educação sexual presente na vida das pessoas. Para mim, eu acho que a importância da educação sexual, e aí eu tô falando desde a primeira infância, tá? Desde 1, 2 anos, a partir do momento que a criança começa a falar, a se entender como um indivíduo e perceber seu próprio corpo, ela é importantíssima por conta da autoproteção e da prevenção à violência. E aí, não só da violência sexual, né? Quando essa criança, ela percebe que ela tem capacidade, né, de perceber que o corpo é dela, né? Que as partes íntimas elas só devem ser tocadas para cuidado, para lavar, para cuidar, no caso de, enfim, algum parente próximo, mãe, a avó, o avô, o pai, quem quer que cuide dessa criança, né? E para cuidar dos médicos. Tirando isso, não tem por que ninguém tá mexendo, né? Esse corpo é dela, é privado. Então, assim, esses conceitos, eles já são possíveis de ser trocados desde o primeiro momento, desde a primeira infância, né? E são importantíssimos para que as crianças tenham mecanismos para identificar possíveis violações, né? Então, se essa criança ela sente que ela é um corpo comum à casa, né? Que ela está ali à disposição da casa inteira para dar bronca, para brincar, para, né? Se alguém toca nesse corpo, ela não vai perceber. Mas se alguém chega para ela e diz, olha, isso não é bacana, e se alguém fizer, fala comigo, ela já vai ter mecanismos para estranhar e achar que aquilo não é adequado e pedir ajuda de alguém, né? Se não o pai ou a mãe, a irmã, o irmão, né? Enfim, alguém próximo, uma tia, um avô, né? Então é importantíssimo esse conceito, principalmente do público e do privado, do que eu faço do meu quarto para dentro, do banheiro para dentro, né? Do quanto o meu corpo, até onde meu corpo pode ser exposto ou não, tocado ou não, é a chave. Essa talvez seja a coisa mais importante a ser tratada dentro da perspectiva da educação sexual, desde um primeiro momento. E de falar disso. As pessoas não querem falar Com sobre certeza. isso, né? Mas é um grande Com mito, um grande certeza. tabu. E isso vai reverberando conforme a idade avança, né? Porque aí depois falar sobre sentimentos, que é uma coisa profundamente difícil, né? E aí, quando eu tô falando de sentimento, é o sentimento da criança com o mundo, de como ela se percebe, da tristeza, da alegria, do acolhimento. Enfim, avançando ao longo da vida de diferentes formas. Tanto é que a gente tem um índice imenso de adolescentes ficando cada vez mais em processos depressivos, né? A prática da automutilação, né? Dos cortes, até mesmo do suicídio, por conta disso, né? Assim, é uma grande dificuldade de falar
sobre si, falar sobre sentimentos, falar sobre o corpo, falar sobre a questão da orientação sexual, da percepção, da identidade de gênero, né? Então, essas dificuldades acabam levando a essas práticas, né? A longo prazo. Com certeza. Nesse aspecto que você está falando, a gente pode meio que estabelecer um padrão dos sinais que uma criança e um adolescente dão quando estão sofrendo por alguma coisa, e até mesmo de quem está praticando o crime. A gente poderia indicar, por exemplo, o que a gente precisa observar, seja dentro ou fora da família, quais são as características que a gente precisa observar para, olha, isso não é carinho, isso já está violando o limite do carinho, né? Quem estabelece, quem sabe o limite do carinho é sempre o adulto. Isso é uma coisa importante a dizer, né? Quem tem que dar esse freio é sempre o adulto. O adulto é que tem a intenção de fazer. E aí você me perguntou da característica do abusador, né? Ou da abusadora, que é importantíssimo a gente marcar que mulheres também praticam. É muito difícil dizer, até porque existem perfis muito diferenciados de abusadores, né? A gente precisa diferenciar principalmente o abusador comum, que é aquele cara que é fruto da sociedade patriarcal, que vê a mulher como objeto, que teve uma criação machista, que vem de uma cultura de estupro, que está acostumada a pegar a mulher no grito, na marra, pelos cabelos, e obviamente a criança não vai ser diferente. A criança então, é aquela que não vai reclamar mesmo, né? Se os homens fazem isso com as mulheres, né? Por ter essa mulher como objeto de posse, a criança, então, ela é a mais silenciada de todas, né? Então, tem essa percepção que é muito delicada, né? Que infelizmente acontece. E tem o pedófilo clínico, o cara que tem uma compulsão, que é uma questão psiquiátrica e que precisa ser tratado, e que muitas vezes tem uma relação, estabelece relações afetivas mesmo com essa criança, se apaixona e não percebe isso como uma violência, acha que realmente está vivendo uma situação de amor, muitas vezes, ou se torna uma coisa compulsiva, não consegue controlar, né? Então, ele precisa ser tratado. E é importante também dizer que muitas vezes os pedófilos não cometem o ato com a criança, eles só fantasia e são consumidores da pornografia infantil. Então, mais uma vez que cruzam a linha, é muito difícil que ele não repita se não tiver tratamento, né? Então, é quase a pessoa que é alcoólatra, né? Que ela sabe que ela não pode beber, mas se ela começar, né, não vai dar bom, né? Então, é importante também a gente marcar que existe diferentes abusadores. Agora, do ponto de vista da criança, de comportamento, normalmente os sinais variam um pouco também, mas alguns são mais perceptíveis, do tipo, a criança começa a ficar mais retraída, ela não quer falar muito, ela fica muito irritada, ou ela fica muito, muito agitada, ela começa a falar sobre coisas que não são adequadas, né, do ponto de vista sexual para a idade dela, ou fazer desenhos de partes íntimas, né? Ou tá brincando ali de boneca ou de boneco, e aí começa a perceber que tem alguns contextos naquela brincadeira que não são muito adequados para a idade. O vocabulário às vezes pode mudar, ela pode começar a falar coisas também de conteúdo sexual, né? Ou ela quer ficar muito com um determinado adulto, ou ela tem completa rejeição a esse adulto, né? Até porque muitas das vezes o abuso sexual acontece dentro da dinâmica do segredo. E existe uma questão que a gente nega. Criança sente prazer. Né? A partir do momento que você nasce, começa a mamar pela primeira vez, você já está sentindo prazer. Né? Os órgãos sexuais estão ali, estão prontos. Então, muitas das vezes a criança ela é envolvida realmente por uma sedução, por uma coisa brincadeirinha que está acontecendo só aqui em casa, não conta para ninguém. Se você contar para alguém, vão mandar a gente parar de fazer, né? Vão me prender, ou vão me tirar daqui, a gente não vai poder se encontrar, não é legal, não é gostoso? Então, tem toda nem todo abuso é violento, né? E quando esse abuso não é violento, ele é muito mais difícil de ser percebido por conta dessa dinâmica do segredo que acontece. E aí a importância de você falar com a criança desde o início que esse tipo de comportamento não é adequado, porque ela vai maldar e ela vai pedir ajuda, né? Com certeza. A médio e longo prazo, quais são os fatores que podem agravar
as consequências de uma violência sexual sofrida na infância, por exemplo? Digo isso por conta da experiência que você tem, pelos lugares onde você passa. O que isso pode culminar, por exemplo, na questão da adolescência e até mesmo na idade adulta, né? Quais são os reflexos que Uhum. uma Eu criança acho tem? que, na verdade, essas violências se manifestam, esses traumas, né? Eles se manifestam de forma diferenciada para cada pessoa. Alguns passam por esse tipo de situação de forma tranquila, esquecem, não lembram, ou vão lembrar lá na frente por conta de alguma coisa que aconteceu. É, Outros acabou naturalizando. Então, assim, pelo menos a geração da minha mãe era muito comum de relatos de tios, primos, que olhavam pelo buraco da fechadura tomar banho, de homens que se masturbavam em cima delas, né, nos transportes públicos, que é uma prática que hoje em dia, por exemplo, cada vez mais tem sido combatida, né? Quando a gente escuta esse tipo de história, vira um escândalo, vai para a TV, mas antigamente isso acontecia o tempo inteiro, né? Aquela coisa do entra no ônibus, o cara vai lá, encosta em você e começa a se sarrar. Então, assim, e que na geração da minha mãe, por exemplo, das minhas tias, isso é relatado com muita. Ah, isso aconteceu comigo. Ah, isso. Né? Então, assim, e que vem dessa consciência gradativa histórica que a nossa sociedade vem tendo sobre esse tema, né? Mas aí a gente pode ver as mais diferentes manifestações desse tipo de prática, né? Então tem desde da dificuldade no relacionamento sexual, da falta do prazer, do medo do toque, né? Principalmente mulheres que são muito retraídas sexualmente, que têm dificuldade, que não conseguem realmente sentir prazer numa relação, né? Então a gente tem desde isso até principalmente com os meninos, né? Algumas práticas que são extremamente machistas, né? Nas suas relações, né? Então, o garoto que repete essa ideia da objetificação da mulher, de que a mulher é um objeto, de que ele vai para a festa, ele vai pegar pelo cabelo, ele vai passar a mão, ele vai agarrar à força, né? Essa prática também, essa ideia cultural brasileira de que o homem tem que começar a vida sexual muito cedo, né? E isso impacta muito no caso da abuso sexual de meninos, né? Ou seja, meninos que começam a vida sexual com 12, 11, 10 anos e que muitas vezes têm dificuldades de perceber que o sexo tá ele é melhor e mais gostoso quando ele está atrelado a uma relação romântica, uma relação afetiva com aquela pessoa, né? Que é legal ter prazer, mas é legal dar prazer também. Então, a gente tem aí, desde os traumas mais violentos, psicológicos, de pessoas que têm síndrome do pânico, depressão, até essas coisas que são mais sutis e que estão presentes na vida sexual das pessoas, né? De alguma maneira. Tem mulheres, por exemplo, que têm profundo medo da penetração, que sentem dor, e é uma dor que está atrelada a um desgaste psicológico. Né? Então, a gente tem aí múltiplas formas de vivenciar esses traumas, enfim, tanto de mulheres quanto por homens. Né? Com Outra prática certeza. também que é super violenta, por exemplo, é a iniciação de meninos gays, né, nos prostíbulos. Aquela coisa do o pai começa a identificar ou perceber, né, que o filho é homossexual e aí, não, então vou botar logo com uma mulher para provar a masculinidade, para provar que é homem e tal, e que às vezes são práticas profundamente traumáticas na vida dos meninos, não só do ponto de vista, né, da sua orientação sexual, mas também por começar muito cedo uma vida de uma forma que não está ligada a uma coisa prazerosa e efetiva. Com certeza. Você acha que existe uma mercantilização da sexualidade infantil no Brasil, por exemplo? Você acha que isso também é um mercado? Acho que já foi mais, tá? Se a gente pegar aí um recorte da década de 80 e 90, foi. Muito, muito, muito. A gente teve aí, esses dias até eu estava vendo uma reportagem, uma entrevista do Pedro Bial com a Xuxa, né? Falando de 50 anos de TV. E eles refletiam sobre isso, né? Como, para apresentar um programa de TV, por exemplo, a grande maioria das apresentadoras da década de 80, elas vinham de um contexto de revistas de mulher pelada,
eram vedetes, né? Ou seja, tinham já essa prática do corpo, porque as meninas se identificavam pela beleza e os homens tinham a coisa do fetiche por elas, né? As roupas eram muito cavadas, muito curtas. As meninas, nessa prática da maquiagem desde muito cedo, da idolatria por esse tipo de mulher, não pelo lado do empoderamento, mas pela exibição do corpo. Né? Também existe essa que a gente precisa diferenciar, né? A idolatria pelo empoderamento que algumas dessas mulheres trazem, né? Quando a gente vê, por exemplo, uma Anitta, né? Que tem um trabalho todo voltado para a questão do corpo e tal, mas também tem um discurso de empoderamento que é forte. Então, ver qual é essa associação, né? Acompanhar, mas, por exemplo, na década de 90, a onda do El Chan, né, em que as músicas eram profundamente sexualizadas, existia todo um comércio em volta dos produtos dessa banda, né? E as letras todas tinham duplo sentido com conotação sexual. Então, existe sim. A gente vem melhorando nessa caminhada, acho muito em função dos reflexos, né, e já impactos do ECA, né, do Estatuto da Criança e Adolescente, que esse ano completa 30 anos. Então, a gente tem aí um marco legal que realmente fez muita diferença do ponto de vista da exposição da criança na mídia. E aí a gente está falando desde... Antigamente, na década de 90, a gente tinha no programa do Gugu, a banheira do Gugu, né? Que era uma coisa super sensualizada, com a câmera indo, né? Enfim, em cima do peito, da bunda das mulheres. Era uma coisa assim... absurda. A gente teve casos no programa, nesse mesmo programa, né? De homens com ereção e que era chamada a atenção, olha ali! Né? Até mesmo o Faustão, com mulheres nuas, servindo sushi no corpo, a plena sábado à tarde, domingo à tarde. Então, a gente tinha uma exposição maior. As novelas que sempre traziam temáticas sexuais, né? As aberturas das novelas que sempre tinham o corpo nu, né? A vídeo clássica da Tieta, né? A gente tinha propagandas da Xuxa, por exemplo, de sapato, em que as meninas gemiam como se fosse num filme pornô. Então, sim, a gente tinha um mercado que era uma cultura da sociedade, né? A sociedade toda tinha essa coisa muito sensualizada, né? Exacerbado por demais. E, por outro lado, a gente tinha criança no meio desse processo, enfim, que absorvia isso tudo, porque a TV era aberta, estava lá, né? Assistindo Sim. aquilo ali tudo ao vivo, respondendo aquilo de alguma forma, né? E também se tornando um grande mercado para eles. Com certeza. Você falou sobre alguns instrumentos do poder público que servem de base para poder analisar todo esse cenário da violência, enfim, dos impactos na sociedade. E aí, fazendo um recorte um pouco para o trabalho que você faz, queria que você falasse um pouquinho para a gente dos projetos que você participa, o Em Casa Sem Violência e Precisa Sem Violência, rapidamente, só para as pessoas que ainda não conhecem, queiram acessar o conteúdo para conhecer, né? Tá. De repente assistir junto com a família. O Crescer Sem Violência é um projeto do Futuro, é uma iniciativa do Futuro em parceria com a Child do Unicef. A gente está ainda no 12º ano do projeto. Ele é uma ação que alia algumas estratégias diferenciadas para o enfrentamento da violência sexual contra criança e adolescente. Então, a gente tem desde a produção de conteúdos audiovisuais, né, de séries específicas sobre esse tema, e que abordam de uma forma bem lúdica, bem tranquila, uma perspectiva não revitimizante das crianças, de superação desse tipo de prática, até então, a capacitação de profissionais, né, do sistema de garantia de direitos e educadores para como abordar esse tema, né, de como enfrentar esse tema de maneira integrada, ou seja, fortalecendo dentro dos municípios a atuação intersetorial, né, de enfrentamento a esse tipo de violência. A gente tem também uma participação forte, né, do Futura, do seu corpo de profissionais nas redes, né? A minha participação, inclusive, como conselheira do CMDCA do Rio, é uma estratégia dessa, de articulação. Então, são os espaços onde a gente identifica
os panoramas, como as formas de abordagem e de aliciamento vão mudando, né? Elas vão ganhando outras faces, né? E outras formas. E a gente traz isso tudo para o jornalismo do futuro também. A gente tem um compromisso permanente com a discussão desse tema na nossa programação. Então, para além dessas séries que são específicas do Crescer Sem Violência, a gente tem todo um trabalho aí de jornalismo por trás para tentar discutir esse tema nas suas variadas facetas ao longo do ano na programação do canal. Então, para poder ter acesso principalmente aos programas, todos eles estão disponíveis no Futura Play, que é um Play do Futura gratuito e que não precisa assinar nada, registrar e-mail, é só entrar lá e procurar. Também no Facebook, né? Os programas específicos do Crescer Sem Violência se chamam Que Exploração é Essa? Que é voltado especificamente para as questões de exploração, principalmente para adultos, pais e profissionais. O Que Abuso é Esse? Que fala mais dessa dinâmica, principalmente intrafamiliar, né? Da questão da rede de apoio, as redes de encaminhamento, também voltada mais para o público adulto, jovem e adulto. E o Que Corpo é Esse? Que essa sim uma série específica para os públicos diretos, né? Então a gente trabalha com crianças, ela está dividida em 3 subséries, né? Episódios, né? Enfim. E aí cada um desses grupos são voltados para diferentes faixas etárias. Então a gente tem programas para crianças de 0 a 7 que tratam de temáticas ligadas à questão da autoproteção só para esse público. E aí a gente trata a questão do direito de dizer não, dessa coisa do público e privado, né? Já fala um pouquinho desse estigma de coisas que são de menino e de menino, né? De tentar romper um pouco com isso. E também e até mesmo de como identificar as partes íntimas e nomear com a criança, né? Como ensinar a criança a identificar suas partes íntimas e respeitar o do irmão, né? E do amiguinho, e por aí afora. Depois a gente tem uma faixa mais voltada para a puberdade, né? Para as questões ligadas à puberdade. Então, desde a mudança do corpo, como também o início das interações afetivas, né? Enfim, é aí onde ela começa a se interessar pelo outro, né? Se interessar pela meninas por meninas, meninos por meninos, meninas com meninos, enfim. Mas e também trazendo algumas questões de interação com as redes sociais, né? Como cyberbullying, que já aparece nessa fase, o aliciamento de criança e adolescente para fins sexuais, que também já aparece nessa fase, quando eles entram nas redes sociais, né? E aí uma outra série voltada aí sim, de 14 anos em diante, é que aí a gente vai falar de relações sexuais. E aí a gente fala também de algumas coisas mais pesadas, como a questão de compartilhamento de nudes, de homofobia e por aí afora. Mas aí já para de 14 anos para cima. Com certeza. Esse conteúdo que é gerado, super importante, porque atinge vários públicos, né? Desde o pequenininho que está tentando entender o mundo, até quem já acha que já sabe, acha que já entendeu, mas na verdade não, é uma questão muito complexa. Sim. Vocês enfrentam muitos desafios para fazer esse trabalho, por exemplo, que é um trabalho de conscientização coletiva, social, né? É difícil fazer com que essa informação chegue de forma linear para todo mundo da mesma forma? A gente tem uma prática, infelizmente a gente não tem recursos para fazer isso em larga escala, né, nacionalmente. Então, normalmente a gente faz as formações para municípios que conhecem o projeto e nos procuram. E principalmente nessa última etapa, né, que foi a etapa de prevenção, que a gente trata a questão da autoproteção com crianças, nós tivemos muita delicadeza a lançar, porque, enfim, foi no auge da polêmica, por exemplo, da questão do kit gay, daquela exposição do MASP também, a outra do Queer Museum lá do Santander Cultural, enfim, foi no auge daquela... Nós lançamos a série nesse contexto, né? Então, a gente teve muito cuidado, muita delicadeza em trazer que uma série que fala de autoproteção, porque por mais que as pessoas tenham uma visão reduzida do que é a educação sexual nas escolas, todo mundo concorda que a violência sexual tem que ser combatida, né? Isso é consenso entre todo mundo. Então, quando a gente
trata dentro dessa perspectiva da prevenção, da autoproteção, é mais bem aceito, digamos assim. Então, nós lançamos a série e, para nossa surpresa, a gente recebe uma demanda quase diária de municípios que procuram. Então, a gente já conseguiu, de um ano e meio para cá, agora não, né? Porque a gente teve que parar com os encontros presenciais por conta da Covid, mas de setembro de 2019 até dezembro de 2020, a gente conseguiu fazer mais de 700 municípios no Brasil. Uma grande abrangência, Sim. né? Na verdade. Queria saber de você, assim, dentro desses aspectos que você falou até agora para a gente, como a gente pode trabalhar autoproteção e prevenção dentro de casa, no espaço escolar, nos grupos sociais de convívio da família, né? Para onde a criança está sempre junto com a família. Como é que a gente pode trabalhar nesses espaços? Eu acho que a grande chave é ter um diálogo aberto, né? É a gente enfrentar os nossos próprios tabus e entender que a melhor forma de prevenir realmente é o diálogo, né? É estabelecer uma relação de confiança com essa criança ou com esse adolescente, né? De contar as suas questões. Deixar muito claro que segredo não pode existir segredo quando trata da violação ao corpo, né? Então, por mais que exista ameaça, por mais que exista um pacto silencioso, né, de relação, é preciso ter essa escuta aberta. Né? E é preciso também que todo mundo entenda que a criança é prioridade absoluta, isso está no ECA, é dever de todos. Então, uma vez que uma criança traga uma denúncia para você, seja seu sobrinho, seu irmão, seu primo, né? Enfim, o filho de um amigo, a gente precisa encaminhar, a gente não pode se silenciar, porque é a forma dele estar pedindo ajuda. Né? Então, eu acho que é esse pacto de aberto, né? De primeiro empoderar as crianças para perceber que o seu corpo é seu, né? Que as pessoas não têm que mexer se não for estritamente para limpar ou para cuidar, né? Que qualquer outra coisa que seja diferente disso, qualquer outro tipo de toque que seja diferente disso, não é adequado e que ela tem que pedir ajuda. Pode ser o pai, a mãe, a avó, quem seja. Se a criança não está se sentindo confortável com aquele toque, ela tem que pedir, conversar sobre isso com alguém. Né? Então, a partir do momento que essa relação se estabelece, essa relação de confiança, de troca se estabelece, é muito mais fácil de você conseguir identificar e conseguir apoiar uma criança ou um adolescente que tenha sofrido algum tipo de violação sexual. Com certeza. Você acabou de mencionar uma palavra super importante, empoderar. O empoderamento esclarece, traz soluções e tira todo tipo de problema que qualquer pessoa, independente da idade, possa ter. Sim, inclusive. Quais atitudes. Desculpa. Não, inclusive de ordem psicológica, né? Assim, a gente apoia e fortalece as personalidades, né? Quando a gente, desde pequeno, traz essa perspectiva do empoderamento, da autoaceitação do seu corpo, de quem você é, enfim, seja a cor que você tenha, o cabelo que você tenha, o peso que você tenha, né, as características físicas que você tenha, quando você trata nessa perspectiva de autoconhecimento, de autorrespeito, de autocuidado, você fortalece muito o indivíduo, inclusive do ponto de vista psicológico. Com certeza, você disse tudo. Dentro dessa questão do empoderamento, que você sintetizou super bem, quais atitudes a gente poderia ter para empoderar crianças e adolescentes para que elas saibam onde, quando e de que forma elas podem pedir ajuda para salvar a própria vida e garantir uma juventude, uma maturidade tranquila, saudável, né? Eu acho que a primeira coisa é realmente você criar espaços de diálogo francos, né? E segundo é tirar um pouco dessa perspectiva de que a criança ela é posse de alguém, né? Que ela tem que se submeter ao que o pai, a mãe, o avó, ou quem quer que crie, ela tenha, né? Como a gente estava falando no início da conversa, a maioria dos casos acontecem na casa e, enfim, por parentes ou por pessoas muito próximas. Então, se essa criança ela tem a ideia de que mesmo o pai, ou a mãe, ou o padrasto, ou a madrasta, ou o avô, a avó, né, que deveria cuidar, não está cuidando da forma com que, enfim, seria o correto, ela tem o direito de procurar ajuda.
né? Então, acho que, assim, é fortalecer essa ideia do privado e do público, né? Assim, do que é meu corpo, eu sou um sujeito de direitos, né? Eu sou criança, mas eu tenho direitos. Então, quando ela percebe, ela tem essa percepção, ela questiona. Ela vai, senta no colo do seu tio. Não quero. A gente tem essa cultura até hoje, né? Aquela coisa da criança chega no lugar, aí, sei lá, cumprimenta a sua avó. Aí a criança não quer dar beijo, né? Aí você fala, vai lá, cumprimenta a sua avó, vai lá que eu tô mandando. Né? Às vezes a criança ela tá sinalizando que ela não tá confortável com aquela pessoa. Né? Ela Sim. deu os indícios que aquela relação ali para ela não tá legal. Você tem outras formas de cumprimentar sem ser, ser educado, sem sentar no colo, sem abraçar, sem dar beijo, né? Você pode, oi, tudo bem? Boa tarde, né? Você não precisa forçar o contato físico, né? Mas a gente tem isso culturalmente também, essa ideia de que a criança quando chega, posso pegar no colo? Posso? E isso vai desde, por exemplo, quantas mulheres grávidas não passaram pela situação de estar na rua e uma pessoa que você mal conhece vai lá, bota a mão na sua barriga e beija a sua barriga. Né? Assim, você Sim. sente esse estranhamento, né? Tipo, cara, só ele me conhece, por que cara tá beijando minha barriga, botando a mão na minha barriga? Né? Ver um bebê, quer logo pegar o bebê, não é? Ai, que fofinho, né? Enfim, sempre assim, gente. Como assim você vai pegar o bebê de uma pessoa que você mal conhece só porque é um bebê, né? Vai botar a mão na barriga de uma pessoa e vai beijar a barriga de uma pessoa que você mal conhece. Mas com a criança se faz o mesmo. A gente, adulto, tem essa percepção e não acha legal. Mas a criança, se ela é criada numa cultura assim, né? Ela vai ter muito mais dificuldade de perceber quando alguém de fato estiver abusando. Quando fizer um toque que não for legal. Se sempre que ela encontra com aquele tio, ela tem que sentar no colo do tio, né? Se esse tio um dia fizer algum tipo de prática abusiva para ela, não, mas a minha mãe mandava eu sentar no colo dele. Então, né, ela vai naturalizando aquilo ali. Então, essa cultura nossa, né, de que a criança, ela é para ser acarinhada, ela é um objeto de toque de todo mundo desde a barriga, né? Vocês já fazem isso dentro da barriga das mães, imagina fora, né? Então, a gente precisa fortalecer essa ideia de que é um sujeito de direitos, né? E como um sujeito de direitos sexuais, inclusive. Com certeza. Priscila, sem palavras para te agradecer pela sua participação. Se a gente pudesse, ficaria aqui fazendo muito mais perguntas para você. O tema interessa para todo mundo, até porque muita gente já deve ter presenciado sim alguma coisa, já deve ter deixado de agir, ou de repente essa conversa que a gente teve agora pode ser um start para a gente salvar a vida de alguém. Quero te agradecer demais Nada, foi pela sua participação. O espaço é teu e tamo junto. Obrigada mesmo pela sua Obrigada participação, a tá você. bom? Qualquer coisa eu tô por aqui. É isso aí. Gente, acabou mais um Papo no Insta. Passou rápido hoje, né? O tema super importante. Nós recebemos a Priscila Pereira da Silva, ela que é coordenadora do CMDCA Rio e representante do canal Futura. Obrigada. Obrigada a Beijo você. grande para você, Priscila. Tamo junto. A você que compartilhou, que ficou assistindo, nosso muito obrigado. Só lembrando que tem votação lá do Festival Cultural Fica em Casa, vamos votar para eleger os campeões. Tem um montão de gente, produziu muita coisa legal, a votação está aberta lá no Facebook. E Ação Eu Vivi, sua história de 1 minuto pode entrar para a história de outras pessoas. Vai lá no Facebook do Projeto Concom, participa, manda sua história. Acabou, gente. Acabou o Papo no Insta. Beijo. Beijo, Tchau, Priscila. Beijo a tchau. todos. Obrigada. Até semana que vem.